Em Portugal e protestos também na Espanha. A passagem de Lula pela Europa reuniu a comunidade brasileira contra o governo petista. Na capital espanhola, o presidente foi alvo de novo. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! 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 Em agenda oficial, na visita à Espanha, Lula discursou para empresários espanhóis, mas aproveitou a oportunidade para atacar a política monetária adotada por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. Os empresários brasileiros precisam aprender a investir fora também, a investir em outros continentes para se transformar em empresas multinacionais e não ficar apenas sendo empresas nacionais. É impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75. É impossível. Eu espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato, para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado. Em Madrid, Lula também se encontrou com lideranças sindicais espanholas e fez mais uma sinalização clara de que os sindicatos terão voz no governo federal. E possivelmente eu seja o único presidente de todos os países do mundo que todo país que eu viajo, eu faço questão de encontrar não só com o governo, mas eu quero encontrar com os empresários e quero encontrar com os trabalhadores. Porque se enganam aqueles que governam achando que o sindicato tem que ser fraco. A democracia só será forte se a relação entre o trabalho e capital for cordial, for uma relação produtiva e uma relação harmônica entre as duas partes. Senão, se o sindicato de trabalhadores forem fraco, a democracia também é fraca. Vamos à análise então. Abro o giro com você, Cláudio Dantas. Qual o balanço, Dantas, dessa passagem de Lula pela Península Ibérica, dessa visita a Portugal e Espanha? Eu fiquei fiquei feliz aí com a manifestação na Espanha também e estou começando a achar que isso vai virar uma febre. Porque assim, tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo. E o brasileiro que está fora, ele conhece, ele tem uma outra realidade, ele tem a percepção de uma outra realidade, olha para o seu país de fora, né, à distância, e vê o buraco em que nos enfiamos. Então ele tem consciência clara do que está acontecendo, ele sabe o que é justiça, ele sabe quem cometeu crime, quem não cometeu, processos que começaram no Brasil, que continuaram em vários outros países, presidentes de outros países que foram presos. Teve um até que se matou para não ser preso. Mas aqui, não. Aqui é diferente. Só que esse recado que está sendo dado ao Lula lá fora, ele vai, eu tô sentindo que ele vai crescer. Ele vai tomar força. Vai virar uma febre, vai ser igual micareta. Todo lugar que o Lula pisar agora vai ter brasileiro falando, cantando a musiquinha. Parabéns aos patriotas aí, né, que têm essa consciência de protestar e ainda têm liberdade para isso. Em relação ao discurso do Lula, e aí ele aproveitou para falar de investimento, aproveitou para bater no Roberto Campos mais uma vez, né, no Campos Neto mais uma vez, e aí veio com essa conversinha de que o empresário brasileiro ele tem que ter uma atuação internacional e tal, e com esse valor, com esses juros ele não consegue. Mentira! Mentira! No seu governo, Luiz Inácio, a Selic era mais alta e cresceu por quê? Porque tinha o boom das commodities. E os empresários amigos viraram bilionários, multibilionários com a sua ajuda, a ajuda da sua gestão. Um BNDES que emprestou de graça esse dinheiro, de graça, porque se comparar com o spread bancário, foi dinheiro de graça. E sabe de quem é esse dinheiro? Esse dinheiro veio do Tesouro. Sabe de onde é o dinheiro do Tesouro? Será que ele cai do céu? Não. Ele é arrancado do bolso do cidadão. Inclusive até do FAT, viu? Tem dinheiro no BNDES que é retirado do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, é o seguinte... Pegaram centenas de bilhões de reais, distribuíram para os amigos,
a custo baixíssimo. Eles usaram esse dinheiro para comprar empresas no exterior, para comprar empresas no Brasil, para criar monopólios setoriais, oligopólios, para ficarem mais bilionários do que já eram. E claro, e pagaram propina, distribuíram propina para todos e financiaram campanhas, todos, e fraudaram balanços, todos. Até quem não foi pego na Lava Jato agora está caindo, porque descobriram fraude em balanço. Mas que se beneficiaram dessa política de gigantes nacionais. Então não vem com conversinha, não vem com narrativa. A gente está... não cola mais, as pessoas elas estão atentas. Colou a conversinha de democracia, mas também já está descolando, já está bem descolando. Então assim, muita mentira, muito desrespeito com o cidadão brasileiro, né? Tá aí viajando, passeando, gastando o dinheiro do trabalhador aqui, não apresentou nada, estamos seguindo aí com um governo sem qualquer plano. O único plano que tem é esse plano de domínio, é o projeto de poder para poder ficar o máximo que for possível no comando da máquina e deixando essa sociedade, a nossa sociedade de joelhos. Então assim, é inacreditável. E parabéns mais uma vez aos brasileiros que, embora estejam fora do Brasil, continuam carregando o país dentro do peito. E vou destacar com vocês, o outro item da agenda do presidente que a gente mostrou agora, esse encontro de Lula com os sindicalistas espanhóis. É uma demonstração de força dos sindicatos aqui no Brasil, Zé? Lula montou no primeiro governo uma república dos sindicatos aqui em Brasília, né? Todo mundo aqui, ministros e tal, eu contei na época, eram 6 sindicalistas e 6 pessoas que estiveram na luta armada ou na esquerda mais radical, né? E ele colocou dentro do Palácio do Planalto uma representação para atender exatamente esse setor, que ele chama de movimentos sindicais. E colocou o Celso Amorim para cuidar assim, desta área internacional do trabalhismo e Gilberto Carvalho, que ficou no Palácio do Planalto exatamente para atender todo o movimento sindical, todo o movimento indígena e assim por diante. O Gilberto Carvalho, ele fez esse trabalho e por isso os dois voltaram. Tanto o Celso Amorim, que é hoje o grande nome do governo, ele é um assessor especial da presidência para a área internacional, e Gilberto Carvalho, que está tentando reorganizar de uma maneira diferente esta força destes, entre aspas, movimentos sindicais do governo Lula. Na Espanha, essas manifestações são espontâneas, não existe incentivador, financiador, essas coisas não. São espontâneas e são pessoas que perderam, sempre houve. Não pensa que no governo Lula, no primeiro e no segundo, ele não tinha oposição. Tinha oposição forte, mas as pessoas não protestavam e não falavam nada. Achavam que tinham perdido a guerra e pronto. Não é assim. Não houve lá incentivadores, financiadores, essas coisas que tentam dizer. Lula passa a ideia, ele tentou imitar aqui uma ideia chinesa. Ele chama dos campeões. Ele pega algumas empresas, elege essas empresas, enfia dinheiro nessas empresas, com o argumento de que as empresas crescem, criam emprego. Quem cria nada? A JBS criou emprego nos Estados Unidos, comprou 2 grandes empresas na área de proteína animal lá, e elabora a proteína animal lá e vende aqui a carne in natura, o que é contra a economia do Brasil, porque isso não dá muito emprego. Então, assim, ele tentou fazer o que a China faz. A China cria uma cidade, cria empresas, e o Xi Jinping chamou a pessoa e disse: você vai ser o empresário aqui, toma o dinheiro e manda ver, eu quero tantos empregos, porque lá é diferente. Aqui no Brasil, não. Isso aí é corrupção. Isso é benefício de alguns em detrimento de outros. E ele continua na mesma ideia. O ex-presidente Jair Bolsonaro, quando quis agitar a economia, ele colocou uma coisa fantástica: a distribuição daquele dinheiro Auxílio Brasil. Aquilo ali, a economia cresceu de baixo para cima nos municípios e melhorou muito.
Lá na cidadezinha, a pessoa recebia lá na cidadezinha o dinheiro. Agora, Lula distribui dinheiro para os grandes empresários. Vamos investir nas grandes empresas. O argumento que ele falou hoje no discurso. As grandes empresas, a tese é essa. A tese, eu não estou defendendo, estou dizendo o que ele falou. As grandes empresas recebem para construir estradas, barragens e tal, pagam uma porcentagem ali, outra ali, e embolsam metade e contratar alguns gatos pingados ali de funcionários. Essa é a realidade. E ele continua na mesma toada, na mesma ideia, né? Então, é uma visão equivocada. O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou que investir lá na base, no cidadão, a economia cresce de uma maneira muito boa, porque é consumo. Só se consome quem tem dinheiro. Tem uma visão equivocada. E essa visita, Vitor, a sindicalistas, ele foi lá como sindicalista a primeira vez na Espanha. E ele participou de vários movimentos lá sindicalistas. Eu acho que o sindicato deve ficar forte, mas quem deve sustentar o sindicato são os que querem, não obrigatório.